Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué está no final da sua jornada. Josué está terminando. Você vai ler na sequência, que é como se ele escreve isso no livro da lei para deixar claro para as pessoas. No início do capítulo ele vai fazer um retrospecto de tudo que o Senhor fez desde a saída do Egito até quando eles chegaram nessa situação, que já tinha conquistado todas as terras, todas as promessas que o Senhor tinha feito havia se cumprido. Aí ele faz um retrospecto e faz as pessoas terem uma autoanálise delas mesmas, porque ali não era para ter um questionamento a esse respeito, porque na sequência dos versos anteriores ele vai dizendo que, como dá a entender que as pessoas estavam servindo novamente a esses deuses, ou os deuses dos amorreus, que era a maioria que ele fala ali, ou os deuses do tempo antes do Jordão, né? Mas não era para acontecer isso, porque aquele povo que ele estava falando ali foi o povo que viu o Senhor batalhando por eles. Aquele povo que estava ali era o povo que viu o Senhor fazer o sol parar, para que Josué pudesse vencer a batalha junto com o seu exército. E mesmo assim esse povo estava com os seus ídolos guardados dentro da sua casa. Mas Josué, com firmeza, fala assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo se espanta, né? Ele fala assim: não, mas nós também vamos servir ao Senhor. Vocês juram? Sim, nós juramos. Vocês dizem que vão servir ao Senhor, temê-lo? Sim, nós nos comprometemos a isso. E os principais do povo fez esse juramento. Aí Josué não era povo assim: então será acusado contra a sua própria palavra se você não cumprir isso que você falou. Aí Jesus hoje nos pergunta: você ama ao Senhor? Você tem prazer em servi-lo? Se você responde sim, o Senhor, Ele vai te confrontar aquele dia se você o abandonou. Assim: mas como você disse que me amava e agora você me deixou, né? Então o Senhor, Ele é astuto em colocar as pessoas em confronto, não é? Josué aqui, ele coloca as pessoas em confronto. Eles mesmos assumiram. Porque uma coisa é você acusar de alguém uma coisa que ela não sabe, né? Mas eu prometo para você que vou fazer tal coisa e não faço. Aí você chega para mim: mas você prometeu que ia fazer isso, você prometeu que ia ser fiel a mim. Então nós somos indesculpáveis, porque nós conhecemos a Cristo, nós sabemos quem Ele é. Nós devemos tomar a decisão como Josué fez aqui, indiferente das circunstâncias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Indiferente de tudo o que aconteça, eu e a minha casa, nós vamos ser fiéis ao Senhor. Porque Josué foi firme desde o início. Josué e Caleb não teve medo quando ele viu a terra. Eles foram fiéis. Josué e Caleb foram homens que foram diferentes daqueles outros espias. Josué, ele era uma pessoa de confiança de Moisés, era uma pessoa de confiança do Senhor. Josué simboliza o libertador, é a mesma pronúncia do nome de Jesus. Então ele, a vida toda, ele foi fiel. Quão bom, né? Nós sermos constantes. Às vezes você pode falar: não, mas há pouco tempo eu estava longe do Senhor. Mas vai passar o tempo, se você for fiel, que ninguém mais vai lembrar do seu passado. E você vai poder dizer: não, eu sou fiel ao Senhor. Mesmo se você tem falhado em pouco tempo, um tempo recente,
Mas vai passando o tempo e você vai adquirindo a confiança das pessoas. E principalmente você vai tendo mais certeza de que você decidiu-se para Cristo. A nossa vida, eu estava comentando esses dias, são de escolhas, né? A nossa vida é cheia de escolhas. Desde o início da nossa jornada, nós começamos a escolher. Uma criança, elas escolhem qual brinquedo elas vão brincar. Ela precisa fazer uma escolha. O que ela vai passar o tempo? Os jovens escolhem qual amizade vai ter vínculo, né? Quem vai estar perto? Com quem você vai dividir o seu tempo? A nossa vida, ela é cheia de escolhas. Mas quando nós começamos a entender e ouvir a voz do Senhor, a nossa escolha primeiramente é pautada na direção do Senhor. É pautada primeiro na vontade do Senhor. Então tudo o que nós vamos decidir e colocar diante da nossa vida, nós temos que parar e falar: isso me aproxima de Deus? Isso vai ser possível eu glorificar ao Senhor com essa atitude, essa escolha que eu vou tomar? Essa amizade que eu tenho vai me aproximar do Senhor? Essa amizade que eu tenho vai ser algo que vai fazer eu crescer? Às vezes nós temos amizades no mundo, que são pessoas que não são cristãs, mas são pessoas boas, que podem trazer algo para nós. Não que você vai ser influenciado por ela, não, você deve estar perto dela, influenciando-a. Agora, se há uma pessoa que só tem hábitos ruins, que só tem coisas ruins, você deve escolher afastar-se dela. Você deve escolher afastar-se dela. Se é uma amizade no seu emprego que tem hábitos ruins e só te manda coisas que não têm edificação para a sua vida, na verdade elas se afastam de Deus. Se é uma amizade que manda vídeos que não são prudentes para o seu crescimento espiritual, apenas alimenta o desejo da carne e coloca pensamentos ruins em sua vida, você deve escolher afastar dela. Porque às vezes nós pensamos apenas no momento. Às vezes o ser humano, ele é imediatista. Ele pensa apenas na decisão daquele momento. Porque se você parar para pensar nas suas decisões erradas que nós tomamos, né? Você vai e fala assim: se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria tomado essa decisão. Se eu não tivesse agido por um impulso, eu não teria falado daquela maneira. Se eu tivesse agido por um impulso, eu não teria me revelado para aquelas pessoas que não são meus amigos. Eu teria percebido que eles não querem o meu bem. Se eu pensasse, mas você vai fazendo, às vezes nós temos dano na nossa vida, né? Algum problema que nos trouxe um dano atual. Aí você vai voltando e vai, chega na raiz do problema. Aí você fala: se eu pudesse voltar lá atrás, eu escolheria diferente. Um jovem, ele escolhe a sua profissão. Aí quantas vezes você conversa com alguém que tem apenas o diploma na parede? Aí ele fala assim: ah, se eu pudesse escolher hoje a minha profissão, né? Ou alguém que se arrepende do seu casamento: ah, se eu pudesse escolher hoje o meu esposo, a minha esposa, eu escolheria diferente. Eu não olharia aquilo que eu vi. Mas há decisões, há escolhas que são irreversíveis. Uma escolha que você tomou lá atrás, ela é irreversível. Não tem como algumas coisas você voltar atrás. Por exemplo, hoje eu posso fazer uma nova graduação? Posso. Mas será que eu teria disposição para fazer e começar tudo de novo? Não é tão difícil, né? Então a gente tem que pensar com o intelecto e colocar as suas escolhas da maneira adequada. Você tem que pensar de uma maneira consistente, você tem que ser prudente nas suas escolhas. Na escolha de uma profissão, jovens têm que pensar de uma maneira que ele pense assim: eu quero ser um médico. Será que a vida de um médico é fácil? Será que para mim ser um médico
eu tenho condições de estudar. Aí antes de você colocar isso no seu coração, você deve ponderar, porque se você coloca isso e você não tem a condição de fazer esse curso, você vai ser frustrado na outra profissão que você escolher. Então, nós temos que ser sábios aonde nós direcionamos as nossas escolhas. Nós temos que saber o que eu tenho facilidade. Eu tenho que conhecer primeiro a mim mesmo como jovem, na hora de escolher tomar uma decisão de que profissão seguir, de quem me relacionar como namorado, como uma pessoa que você pretende casar. Então você tem que pensar às vezes friamente, sem pensar com a sua emoção, porque às vezes você tem aquele desejo. Pode ser, por exemplo, se eu quero ser um médico, hoje eu não posso ser um médico, mas eu posso ser um enfermeiro, eu posso ser uma enfermeira. E com o passar do tempo, se eu tiver condição, eu faço uma nova graduação, porque já está na área. Ou eu posso ser uma fonoaudióloga, que também já está na área e é fácil de eu mudar. Você percebe que você começa a tomar as suas decisões com sabedoria? Mas tudo isso, quem vai te auxiliar e vai abrir os seus olhos é o Senhor que vai te dar o entendimento, para que você fale com pessoas que possam te instruir, que queiram o teu bem, que auxiliem você a tomar uma escolha boa. Por isso que é interessante você filtrar quem está perto de você. Por isso que é interessante nós escolhermos servir ao Senhor verdadeiramente e ter pessoas que também sirvam ao Senhor ao nosso lado. Caminharmos com pessoas que professam a mesma fé, para que você não tenha conflitos e a pessoa te oriente também da maneira correta. Caminhar com pessoas que vão te agregar algo para a sua vida, não que vai trazer dano para você. Aí você vê que é uma sequência de coisas. O que você faz de escolha boa vai perpetuar uma nova escolha boa, vai te dar oportunidade de você fazendo boas escolhas na sua vida, para que lá na frente você não fale: olha, se eu voltasse lá atrás eu mudaria. Mas pelo oposto, se eu voltasse lá atrás eu escolheria tudo do mesmo jeito, porque Deus foi fiel, Ele me orientou, Ele me auxiliou nas minhas escolhas. O casamento não é diferente. O casamento não é diferente. Você deve pensar antes de você decidir casar. Você deve pensar na escolha que você vai fazer na sua vida. Mas aí se você fala: não, agora eu já casei, então você tem que assumir a direção da sua vida e falar assim: não, Senhor, me dê sabedoria para escolher as coisas da maneira correta. Me dê sabedoria para que eu possa tomar as melhores decisões a partir de agora. Se eu não tomei lá atrás, me ajude, Pai. O Senhor é misericordioso, Ele não te desampara e fala assim: você que escolheu, você que se vire. Não, pelo contrário, se você for humilde e reconhecer que a sua escolha foi errada, e separar e pensar: ah, Senhor, se eu tivesse ouvido os conselhos da Tua palavra, eu não teria casado dessa maneira. Ah, Senhor, eu teria casado com uma pessoa que é mais temente ao Senhor. Mas agora, Senhor, me ajude a ter sabedoria para me relacionar bem com meu esposo. Me ajude a ter sabedoria para tomar as escolhas, para que a minha vida volte para o trilho que o Senhor deseja, para que o meu casamento seja uma bênção na minha vida e na sua casa, que venha glorificar o seu nome. Porque quão bom é nós estarmos juntos, servindo ao Senhor com o nosso esposo, com a nossa esposa. Mas às vezes há provações que nós passamos, que é o trabalhar do Senhor, mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar, nós temos que falar: Senhor, nos auxilie, me auxilie na minha dificuldade, me auxilie nas minhas provações, nas minhas decisões com meu esposo, para que eu seja um exemplo de Ti na minha casa, para que eu seja o Evangelho que Ele veja na minha casa, para que Ele veja a minha entrega na Tua presença, porque eu escolhi servir a Ti. Faça que a minha esposa veja isso também e deseja servir a Ti. As suas escolhas vão dizer isso. Porque eu posso chegar em casa e entrar e falar assim: não, hoje
eu escolhi ficar mal-humorado. Eu posso. Agora eu posso também chegar no mesmo dia e falar: não, hoje eu decidi amar a minha esposa, amar o meu esposo, eu estou sorridente. Eu, antes de chegar em casa, eu pego um agrado, uma coisa simples, e passo e falo para ela, entrego: olha, meu amor, hoje eu lembrei de você quando eu estava vindo embora, eu trouxe isso para você. É uma coisa simples, mas você lembrou, e você vai dizer para ele: você é importante. Teve um tempo que eu escolhi pensar em você no meu dia. Eu parei e dediquei esse esforço para você. Mesmo que seja um bombonzinho, um sonho de valsa, que seja um ouro branco, que aí você vai querer metade, né? Porque é muito bom para quem gosta de um doce. Ou se ele não gosta de doce, você leva o que ele gosta, uma coxinha e uma Coca-Cola, não é? Você pode fazer um agrado, você pode escolher tomar uma decisão boa, e isso não vai mudar a sua história. Se você está em dificuldade, isso não vai mudar, mas é o começo de uma mudança. Você escolhe ver o lado positivo da situação. Você escolhe auxiliar o Senhor a trabalhar no coração do teu esposo, da tua esposa, para que ele olhe para você com outros olhos, para que ele veja, mesmo que às vezes ele te trate mal, te maltrate, ele vai pensar assim: mas, nossa, eu sou tão ruim, mas ela é tão boa comigo, como é que eu posso tratar alguém que me ama tanto? Aí ele vai começar a entender o Evangelho de Cristo. Como é que eu posso me afastar de alguém que me amou tanto? Aí ele vai decidir. O Espírito Santo vai trabalhar através da sua vida, e você vai ter um relacionamento mais forte com sua esposa, com seu esposo, porque você escolheu glorificar a Deus também pelo seu relacionamento. Às vezes nós temos um relacionamento bom, nós temos, mas nada impede que não possa melhorar mais ainda, não é? Quão gratificante nós temos uma vida alegre com quem nós amamos. E quanto mais você ama, mais você tem intimidade com a pessoa, é igual com Jesus. Quanto mais você ama Ele, mais você tem intimidade com Ele. A passagem das águas profundas me fala muito forte, porque é semelhante, né, quando nós entramos e temos água pelo joelho no rio, nós não sentimos frio. Às vezes você está ali, né, você tem que entrar por inteiro, né, para você não sentir frio, né? Da mesma forma, às vezes quando a gente vai tomar banho no frio e o chuveiro não está ajudando, você entra só um pouquinho, não adianta, né? Você tem que entrar por inteiro, não é? Aí dá aquele choque, mas logo seu corpo se acostuma e vai embora e você toma banho. Porque se você não entrar por inteiro, você fica do mesmo jeito. Você precisa escolher entrar por inteiro na presença do Senhor, mergulhar por inteiro e decidir: Senhor, eu quero viver para Te dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como é que você pode dizer isso se você não tem firmeza na sua decisão de servir ao Senhor? Como é que os seus filhos vão servir ao Senhor se você não tem firmeza? Às vezes você fala assim: não, mas por que eu vou falar do Evangelho de Cristo para os meus filhos? Por que eu vou trabalhar na vida deles? Você não sabe, mas às vezes uma palavra que você coloca ali vai fazer ele trazer outra vida para Jesus. Ele vai casar e vai trazer uma vida para Jesus, ou a família dele vai ser firme, porque você falou do amor de Deus para ele. Você deu um exemplo, você teve uma vida que foi dedicada ao Senhor. Mesmo que às vezes ele se afaste, ele vai ver: mas a minha mãe sempre passou dificuldades, o meu pai sempre passou dificuldades, mas eu nunca vi eles mendigando pão, eu nunca vi eles sofrendo. O que eles fazem que eu não faço? Aí ele vai ver: a minha mãe é temente ao Senhor, o meu pai, ele é temente a Deus, ele ama o Senhor primeiro que todas as coisas. O meu pai é um exemplo para mim. O que eu estou fazendo na minha vida longe do Senhor? As dificuldades, as provações que estão vindo sobre a minha vida é porque eu estou longe do Deus do meu Pai. E
E vai chegar um tempo, se o Espírito Santo trabalhar na vida dele, por ele mesmo, ele vai chegar perto de Deus. Não mais pelo seu testemunho, não, mas pela sua própria percepção, pelo seu próprio sentido. Aí ele vai mergulhar por inteiro. Ele não vai estar mais pela canela, né, sentindo frio. Um pouco aqui, quando ele está na igreja, ele é fervoroso. Quando ele está fora, longe da igreja, ele parece que nem é cristão. Mas quando ele entender o Evangelho de Cristo e mergulhar por inteiro, aí ele vai escolher, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como os meus pais serviram ao Senhor, como os meus irmãos servem ao Senhor, eu servirei ao Senhor e glorificarei a Ele. Porque as pessoas que vivem um evangelho de aparências, que vivem apenas um evangelho superficial, que as suas escolhas são apenas temporárias, são apenas pela emoção, ela tem algumas dificuldades no evangelho, porque ela não consegue provar o real sentido do evangelho. Ela não consegue provar o real amor que Cristo tem por ela. Ela não consegue escolher Jesus por inteiro, decidir-se por inteiro. Desculpe. Há algo que o afasta de Cristo. Há algo que impede que ela esteja na sua presença. Vocês já viram algumas histórias? Quando há um pomar na beira de uma estrada, as pessoas colocam na beira da estrada as qualidades de fruta mais amargas. Vocês já perceberam? Sim ou não? Vocês sabiam disso? É comum. As pessoas colocam na beira da estrada qualidades amargas, para que se você passar lá e pegar aquela fruta, você não deseja ir sempre lá e pegar mais para dentro. Percebeu isso? Interessante, não? Se você olhar pela ótica do Evangelho, é a mesma coisa. A pessoa, ela fica só na beira ali pegando aquelas coisas. É muito difícil o Evangelho. Vai ser amargo, vai ser algo que ela não vai conseguir por elas mesmas. Mas Jesus fala: olha, você está apenas na beira, mas dentro do pomar há uma fruta docinha, há uma fruta agradável ao seu paladar. Venha mais perto de mim, se achegue mais perto de mim, escolha adentrar na minha presença e você vai viver o sobrenatural do Senhor. Se nós escolhermos viver a Cristo, as dúvidas, as dificuldades, a falha que nós temos, nós não cometeremos mais, porque nós sabemos que nós estamos descansando inteiramente do Senhor. Nós sabemos que não é mais pela sua força. Você não está pegando apenas as frutas que caem ali na beira, que são azedas, não. Mas você vai lá no meio e o dono do pomar vai tirar uma fruta docinha e vai dar para você provar. Aí você não vai querer mais sair dali, porque quando a gente descobre algo bom, a gente quer usufruir cada vez mais. E é assim a escolha. Mas há situações também que pessoas que escolhem mal. Nós vemos no Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Temos aqui duas escolhas de duas pessoas. Capítulo 26, o verso 6. Nos diz assim a palavra de Deus: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois que este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres,
mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: que me quereis dar, e eu vou entregarei. E eles estipularam 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Aqui nós temos duas escolhas: uma escolha de adoração e uma escolha de condenação. A vida com Deus, ela não permite um meio termo. A vida com Deus exige de nós total entrega. A vida com Deus vai exigir de você que você seja fiel, que você escolha todas as vezes viver para Cristo. Quando você entende isso, mesmo que às vezes no seu negócio, na sua vida secular, você terá vantagem se fazer algo, primeiramente você vai dizer: mas isso é certo ou é errado? Será que se alguém descobrir isso, eu passarei vergonha e mancharei o nome de Cristo? Aí você escolhe ser fiel. Mas quando você não escolhe ser fiel, você escolhe desonrar. O Evangelho de Cristo ele é muito claro. Às vezes a gente tenta amenizar as coisas, mas Jesus fala assim: aquele que não é por mim é contra mim. Não tem meio termo. Você não pode servir ao Senhor nesse tempo e servir ao mundo. Você não pode ter essa escolha. Já imaginou se acontecesse uma guerra aqui no país? Você fala assim: não, olha, eu sou americano, não sou mais brasileiro. Aí a guerra era contra os Estados Unidos e você está aqui no meio. Para quem que você vai lutar? Você vai levar dano dos dois lados, porque tanto lado que está aqui vai querer te apedrejar e vai saber que você é brasileiro e está dizendo: então você vai sofrer e não vai adiantar. Você tem que escolher o seu lado, você tem que escolher servir a Cristo. Você tem que dizer com todas as forças: oh, quão bom é que nós tomamos as nossas decisões. Se for para viver para o Senhor, viva intensamente. Agora, se você não deseja viver para o Senhor, não perca o seu tempo. Viva da maneira como que você deseje, mas não envergonhe o nome do Senhor. O Senhor ele é poderoso para transformar a sua vida e fazer viver da maneira que Ele deseja que você viva. Mas você decide em escolher viver para Ele. É necessário que você decida viver para Ele. É necessário que você escolha cortar as amizades que não tragam você para perto de Deus. É necessário que eu deixe a minha vontade e digo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais para o mundo. O meu pensamento não é mais no Deus do mamão, do dinheiro, não. O meu pensamento é no Deus vivo, aquele que se entregou na cruz por mim. Eu vou entregar a minha vida para Ele. Há decisões que você tomou lá atrás que não tem como você corrigir, mas essa decisão você pode mudar a história da sua vida. Cristo te fala hoje: ainda tempo para você, ainda esperança para você. E às vezes você pode até lá atrás ter vivido intensamente isso. O Espírito Santo vem e fala: eu quero acender a chama em você, para que você saia da beira e volte para o meio do pomar e deguste daquilo que você já provou. O Senhor, Ele nos chama e pergunta: você pode dizer essa noite, igual Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e a minha casa exaltaremos ao Senhor, glorificaremos a Ele. Você pode dizer dessa maneira: se você for fiel a Ele, o Senhor vai te honrar e vai te dar forças e vai trabalhar onde tem que ser trabalhado, para que o nome dele seja glorificado, porque Ele vê e contempla a fidelidade do seu coração. Ele vê e contempla o amor que você tem por Ele. Ele vê e sabe a sua entrega, porque Ele busca aqueles que são fiéis, aquele que não nega o nome dele por vergonha. Você aceitaria namorar com alguém que, quando está perto de algum conhecido seu, te larga a mão? Fala assim: não, eu não namoro com ela não, eu não sou casado com ela não. Você acha que Cristo aceita quando nós o negamos na frente de outras pessoas? Será que Cristo aceita isso se nós não toleramos isso? Se nós não toleramos isso, quem dirá Ele que entregou a sua vida por você? Então seja fiel a Ele, seja fiel e temente a Ele, que você possa dizer: ah, Senhor, eu servirei a Ti com fidelidade e entregarei a Ti o melhor dos meus dias, porque eu estou entregando a melhor pessoa. Dedicarei o meu tempo a Ti, porque eu sei que o meu tempo na Tua presença não é em vão. O meu tempo aos Teus pés, orando e falando contigo, é um tempo de crescimento, é um tempo de aproximação, de louvor a Ti, e que o Senhor me fortalece, e o Senhor me dá mais força para vencer as batalhas. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos dê mais e mais